Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém. Vamos dar início, ao nosso devocional. Vamos dar início a mais um dia, que nós possamos nos abastecer mais uma vez aqui, na palavra, para que nós possamos vencer mais essa quinta-feira, mais esse dia, que seja um dia cheio de vitórias para nós, em nome de Jesus. Então vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, de estarmos aqui falando da palavra dele, engrandecendo o nome dele. Amém? Sim, Senhor Deus Pai, obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, Pai. Abençoa o nosso dia, Pai, com o melhor. Nos livre, Pai, de todo mal. Abençoa, Pai, quem for passar pelo nosso dia hoje, que seja bênção em nossa vida e que nós também possamos ser bênção na vida de cada um. Abençoa o nosso trabalho, para quem for trabalhar. Abençoa todos nós, Pai. Independente do que formos fazer, Pai, onde nós colocarmos a nossa mão, Pai, terá bênção, Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos pecados. Assim eu te peço e assim já te agradeço. Amém. Irmãos, o devocional hoje, o tema dele é raízes firmes em Deus. Precisamos ter raízes firmes no Senhor, e o versículo, ele tá lá em Marcos 4:5, que vai dizer assim: outra caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. A palavra-chave para o nosso devocional dessa manhã de hoje é profundidade. Quem tem raízes profundas em Deus permanece firme mesmo nas maiores tempestades. Nossa, como o Senhor está falando novamente no nosso coração. O quanto a gente tem que estar firmes, nas tempestades. Como nós temos que estar perseverantes, ter fé, em meio à tempestade. Na parábola do semeador, Jesus nos ensina verdades profundas sobre o coração humano. Ele mostra que nem toda semente produz fruto, não porque a semente seja ruim, mas porque o solo não está preparado. A semente que caiu entre as pedras até germinou, mas não resistiu porque não tinha raiz profunda. Isso nos alerta sobre a necessidade de viver uma fé que não seja apenas superficial ou emocional, mas alicerçada na palavra de Deus e firmada em Cristo, Nós precisamos ser aqui a palavra fala que nós precisamos ter uma raiz profunda, Nós temos que ter a necessidade de viver uma fé que não seja apenas superficial ou emocional, mas ela tem que ser alicerçada na palavra de Deus e firmada em Cristo, A pressa da superficialidade. A semente que caiu entre as pedras brotou rapidamente, mas não tinha profundidade. Esse é o retrato de muitos corações que recebem a palavra com entusiasmo, mas sem permitir que ela penetre e transforme de fato. O resultado? Fé passageira. Muitas vezes queremos resultados imediatos, bênçãos instantâneas e soluções rápidas, mas a vida espiritual é construída com paciência. A pressa em apenas sentir algo de Deus pode nos levar a viver uma fé rasa, sem alicerce. O que nós aprendemos aqui, nessa pressa, superficialidade, que as coisas não são no nosso tempo, as coisas são no tempo do Senhor, E o tempo do Senhor, ele é diferente do nosso, A gente vem falando muito sobre tempo, sobre a gente silenciar o nosso coração, sobre a gente entregar algo para o Senhor e de repente a gente não vê respostas, Nós temos que confiar que o Senhor ele está trabalhando, que o Senhor ele está movendo os céus ao nosso favor. Só que nós temos que ter, o discernimento, a sabedoria de entender que não é no nosso tempo, que o Senhor é o dono do tempo, Ele sabe qual é o momento de nos entregar aquilo que a gente tanto quer. Eu falava ontem na igreja, muitas das vezes a gente não está preparado para receber ainda aquilo que a gente tanto acha que vai ser bom, O Senhor sabe exatamente o momento certo de nos entregar. Talvez esteja demorando porque o Senhor ele está te lapidando, ele está te amadurecendo para que você receba essa bênção e desfruta, bem dela, Então nós temos que entender o tempo do Senhor. As raízes invisíveis sustentam o visível. Ninguém elogia as raízes de uma árvore, mas todos admiram seus frutos e sua sombra. O mesmo acontece com a vida espiritual. Aquilo que ninguém vê, as orações em secreto, as lágrimas derramadas diante do Senhor,
O tempo investido na palavra é justamente o que garante a força para permanecer de pé. Muitas vezes buscamos reconhecimento visível, mas Deus valoriza aquilo que fazemos no secreto, pois é lá que nossa fé se aprofunda. O que nós temos feito para o Senhor no secreto, né? O que nós temos entregado para Ele no secreto? Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, né? Só quem tem intimidade vive o sobrenatural, né? Até no tempo de Jesus teve os apóstolos, teve o apóstolo, né? Teve pessoas que foram íntimas do Senhor e viveram o sobrenatural. E nós, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? O tempo que nós temos dedicado para o Senhor. Nós temos entregado nossas angústias, nossos medos, nossas dores no secreto para o Senhor. O secreto ninguém vê, irmãos, mas o principal está vendo, que é o Senhor. Então não adianta a gente mostrar para as pessoas que a gente é algo que a gente não é, né? Então nós precisamos ter essa intimidade com o Pai, né? Mostrar para o Senhor o que realmente está acontecendo, o que realmente nós temos vivido, né? E né, aquilo que ninguém vê, as orações secretas, lágrimas derramadas diante do Senhor, tempo investido na palavra, é justamente o que garante a força para permanecer de pé, né? E muitas das vezes a gente não busca isso, né? A gente quer buscar um reconhecimento visível, um reconhecimento do homem, talvez, né? Mas Deus, o que Ele valoriza mesmo é aquilo que a gente faz no secreto, pois é lá que a nossa fé se aprofunda, é lá que a gente abastece, né? A gente ganha combustível, né? É aquele momento que você se enche da palavra, aquele momento que você entra no seu quarto e se derrama para o Senhor e fala para o Senhor onde dói, sabe? E deita no colo do Senhor. Esse é o momento que o Senhor valoriza. O sol que revela a raiz. Jesus explicou que o sol queimou a plantinha que não tinha raiz. O sol não é o problema é a falta de profundidade. As lutas, provações e desafios da vida não vêm para nos destruir, mas para revelar onde estão firmadas nossas raízes. Quem se apoia em si mesmo logo desanima, mas quem está firmado em Cristo, mesmo sob calor intenso, continua vivo. O deserto pode ser árido, mas é nele que aprendemos a depender de Deus e a fortalecer nossas raízes nele. É o momento que a gente mais depende do Senhor. Irmãos, muitas das vezes o Senhor ele vai nos levar a desertos, ele vai nos levar a situações para que nós possamos ser totalmente dependentes dele. Que muitas das vezes a gente age sobre a nossa razão. Eu consigo, eu faço, eu dou conta. E não é sobre isso. Muitas das vezes vamos viver situações de limitações, situações onde nós vamos olhar e falar assim, não, eu dependo totalmente do Senhor, eu preciso do Senhor nessa situação aqui, né? Então, ele explicou que o sol queimou a plantinha que não tinha raiz, o sol não é o problema é a falta de profundidade, né? Até onde nós estamos profundos no Senhor, né? As lutas, as provações, os desafios da vida não vêm para nos destruir, mas para revelar onde estão firmadas nossas raízes. Então, muitas das vezes vamos passar lutas, provações, e para o Senhor ver, olhar aonde nós estamos firmados. Nós estamos firmados no Senhor? Se nós estamos enraizados no Senhor, nós vamos vencer essa luta. Em nome de Jesus, nós vamos passar essa provação, né? Então, quem se apoia em si mesmo, logo desanima. Se você se apoia em você mesmo e acha que você dá conta, você vai desanimar. Agora, a partir do momento que você entrega para o Senhor e você fala, Senhor, eu não dou conta, me ajuda, aí o Senhor, ele entra na providência, né? Então, quem está firmado em Cristo, mesmo sob o calor intenso, continua vivo, continua com a palavra vivo. O deserto pode ser árido, mas é nele que aprendemos a depender de Deus e a fortalecer nossas raízes. Nós temos que estar dependentes do Senhor. Profundidade gera frutos duradouros. Uma árvore frondosa não cresce da noite para o dia. Ela leva tempo para criar raízes firmes e só então floresce e dá frutos. Assim é o cristão. Não é a quantidade de experiências emocionais que determina a maturidade espiritual, mas sim a constância de quem permanece em Cristo dia após dia. A profundidade não se constrói em um culto ou numa semana de oração, mas em uma caminhada diária de intimidade com Deus. E quem tem raízes profundas dá frutos que abençoam gerações e permanecem para a eternidade. Quais são os frutos que você está dando? Quem está do seu lado está observando você.
Isso aqui é uma experiência diária, irmãos. Não é só dia de culto, eu sempre falo. Dia de culto é muito pouco, né? São todos os dias. O que nós temos que fazer, né? Para a gente colocar em prática. Examine hoje seu coração. Sua fé tem raízes profundas ou está apenas na superfície? Uma pergunta. Como é que está a sua fé? Ela está em raízes profundas ou ela está só superficial? Busque diariamente fortalecer-se na palavra e na oração, mesmo quando ninguém vê. É no secreto que sua vida espiritual se fortalece. Invista tempo em intimidade com Deus, e assim você não será abalado pelas tribulações, mas florescerá e dará frutos que permaneçam. Qual é o conselho do dia de hoje? Não se contente com uma fé rasa. Permita que o Espírito Santo trabalhe em áreas profundas da sua vida, mesmo quando isso exigir tempo, disciplina e renúncia. Lembre-se, quem cria raízes em Cristo pode enfrentar ventos fortes, mas nunca será arrancado. Talvez, irmãos, o que o Senhor está esperando de você, para você receber tanto essa bênção que você tanto quer, é intimidade com Ele, é secreto. Vamos buscar o secreto com o Senhor, né? Olhar para o nosso coração e perguntar como é que está a minha fé. Ela está profunda, ela está superficial, né? Buscar diariamente a gente fortalecer na palavra. O que é fortalecer na palavra? É ler a Bíblia, é buscar coisas do alto, não coisas terrenas, né? Eu quero orar por você. Senhor amado, ensina-me a aprofundar minhas raízes em Ti, que eu não viva apenas de emoções passageiras, mas de uma fé firme e constante. Fortalece meu coração para que eu permaneça firme nas lutas e produza frutos que glorifiquem o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. É o que eu desejo para mim e é o que eu desejo para vocês. Nós precisamos ser constantes. O Senhor procura verdadeiros adoradores, pessoas constantes, pessoa que permanece mesmo na luta, mesmo na dor. Amém, irmãos? Deus abençoe o dia de vocês com o melhor, que seja um dia abençoado na presença do Senhor. E busque as coisas do alto, busque a intimidade com o Senhor. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. É no secreto que Ele valoriza. É o tempo de qualidade que nós precisamos ter com Ele. Amém? Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um de vocês. Ótima quinta-feira.